Cheguei, Brasil! Eu tenho uma palavra para você da parte de Deus. Deus quer te abençoar, mudar a tua história, abrir portas para você, mudar circunstâncias difíceis que te fazem chorar, que te fazem sofrer. Deus quer mudar esta realidade difícil que você olha e quando se depara com a circunstância, você se sente abalado. Estremece a tua fé. Mexeu com as tuas estruturas. Mas eu trago da parte de Deus uma boa nova para você. Deus quer te abençoar. Independentemente dessa circunstância difícil. Independentemente de qualquer coisa que arrancou lágrimas de você. Foi difícil, não foi? Você chorou, não foi? Parecia que era o fim. Parecia que não tinha saída para você. Mas foram apenas aparências. E as aparências enganam. A realidade dos fatos é: Deus está trabalhando em teu favor. E isso ninguém muda. Esta realidade verdadeira que é a presença de Deus na tua vida, o trabalhar de Deus, esta realidade ninguém muda, é um fato. Isso ninguém pode tirar de você. Mas a pergunta é, e aí, meu irmão, minha irmã, como é que anda a tua fé? Sim, porque o meio em que nós vivemos tem um poder de nos influenciar. E às vezes alguma circunstância, ela abala a nossa fé. Somos influenciados pela circunstância. E às vezes nós vamos olhar para um cenário difícil e vai parecer não ter saída. As aparências enganam, como eu já disse. Aquele cenário difícil, se você tiver fé, se você acreditar no trabalhar de Deus, então você vai constatar que o cenário difícil, na verdade, é um cenário profético. É o cenário perfeito para um grande milagre acontecer na tua vida. É uma questão de fé. Você olhar para as circunstâncias da vida com a ótica da fé. Crer que Deus é poderoso para mudar a tua situação. Se preocupa não, meu irmão, minha irmã. Dificuldade na vida todo mundo passa. Nós estamos aqui para viver e a vida tem dessas coisas. Porém, diante das adversidades, Deus ele sempre nos traz resposta. Sempre nos traz um resultado. Favorável ou desfavorável, de acordo com o nosso posicionamento. Tem coisas que estão acima das nossas forças humanas, que para nós é humanamente impossível você vencer algumas situações. Mas a pergunta é, você confia nas suas forças humanas? Ou você confia na força e o poder de Deus na tua vida? É um princípio para a vitória. Um detalhe que nos impulsiona para a vitória. Que nos faz grandes campeões. Deus ele faz, meu irmão. Independentemente da circunstância. Independentemente do ambiente. Você só não pode deixar o ambiente ou a circunstância influenciar a tua vida. Influenciar a tua fé. Você foi ferido? Jesus te cura. Você só não pode deixar o ambiente ou as circunstâncias te ferir. Pessoas feridas ferem pessoas. E pessoas curadas curam pessoas.
Então, deixa o Espírito Santo entrar no teu emocional, na tua vida e te curar de dentro para fora. E não coloque nos outros a responsabilidade, não coloque a culpa nos outros, não, de algo que você passou lá no passado, ou reproduzindo coisas que nós vivemos no passado, frustrações que sofremos no passado, trazendo para relacionamentos presentes. Traumas que nos marcaram, que interferem em nossos relacionamentos e atrapalham a nossa vida. E nós precisamos nos curar de tudo isso. Precisamos ser curados para curar outras pessoas. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem. Pondo-se de joelhos diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. O meu filho é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam expulsá-lo. Um homem com um filho lunático, que muitas vezes caía na água, outras vezes caía no fogo, e por isso sofria muito. E aquele homem possivelmente já tinha recorrido à medicina dos homens, não encontrando solução para o seu filho. Nem tudo é possível ao homem. Tem enfermidades que é de ordem espiritual. E existem enfermidades de ordem espiritual. E nem tudo é coisa para o homem resolver. E aquele homem levou o seu filho até os discípulos. Porém, os discípulos não conseguiram libertar o filho dele. Não conseguiram curá-lo. Não teve solução para os médicos. Era uma enfermidade de ordem espiritual, aparentemente. Não teve solução para os discípulos, que não conseguiram resolver o problema. E o problema chegou até Jesus. Jesus logo declara: Ei, seus incrédulos, até quando eu vou estar convosco? Até quando eu vou estar aqui? A importância de Jesus está presente nas nossas vidas. Nos nossos lares, ou no seu lar. Porque quando a gente não conseguir resolver o problema, nós vamos recorrer ao Senhor e Ele sempre vai ter uma solução. E é Jesus na frente sempre. Jesus resolvendo sempre. Os discípulos não conseguiram resolver o problema. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? Chamaram Jesus lá no particular, ficaram com vergonha. Com certeza, no público eles não conseguiram, em público, né? Não conseguiram expulsar o demônio. E o problema chegou até Jesus. Eles ficaram curiosos, chamaram Jesus lá no particular: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus logo responde: Por causa da vossa pouca fé. Por causa da falta de fé. Nenhum problema é insolucionável. Tudo tem solução. Às vezes parece que não tem resolução para o problema. São apenas aparências. Eles não conseguiram expulsar o espírito maligno. Mas Jesus conseguiu.
Quando indagaram do Senhor, o Senhor responde: é por causa da vossa pouca fé. Meus irmãos, e minhas irmãs, a batalha é meramente espiritual. E em batalhas espirituais nós vamos lutar com as armas da fé. E quais são as armas da fé? A palavra, o jejum, a oração. Mas para você acessar estas armas espirituais, você precisará ter fé. Para fazer um jejum, ficar aí 5 horas sem comer, meu irmão, minha irmã, você precisa ter fé. Você precisa orar. Ah, pregador, mas é por que lá dentro da minha casa eu já orei, já expulsei o mal, mas parece que o problema permanece. Eu já peguei o óleo de unção, já fui no quarto, na cozinha, na sala, mas parece que não muda. O que acontece na minha casa que não tem solução para os meus problemas? Parece que não tem solução. São apenas aparências e as aparências enganam. Mas e aí, como é que está a sua fé? Por que pregador que não muda? Por causa de quê? Jesus respondeu aqui: por causa da vossa pouca fé. Você vai precisar orar, jejuar, apresentar o teu problema a Deus em oração e falar: Jesus, esse problema aqui agora não é meu mais, agora é com o Senhor, resolve aí porque eu não dei conta. Faz um jejum, meu irmão, minha irmã. Apresenta esta causa ao Senhor. O teu esposo, a tua esposa, aquela porta de trabalho que você precisa que ela seja aberta, a tua filha, o teu filho que precisa passar no vestibular, que tem um sonho de cursar uma universidade. Pregador, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa faculdade. Faz o FIES. Faz o Enem, né? Depois faz o Enem, depois faz o vestibular, depois faz o FIES. Tem solução. Então, nem tudo é coisa para o homem resolver. Tem situações que é coisa para Deus. E em situações que é para Deus resolver, você não vai conseguir fazer nada. Foi assim com os discípulos. Porém, Jesus falou para os discípulos: se você tiver fé, a coisa muda. Nenhuma situação ou nenhuma circunstância é insolucionável. Tem solução. E a solução para você é ter mais fé. Às vezes você vai precisar fazer uma campanha, fazer um jejum, apresentar a sua casa a Deus. Se você ungiu a sua casa, você orou dentro da sua casa, expulsou o mal, o problema continua, faz um jejum. 2, 3 dias. Mas não vai fazer sacrifício de tolo não para ficar doente não, viu? Faz aí 1 hora, 2 horas, se aguentar ficar o dia inteiro, fica. Depende da sua predisposição, da sua resistência física. Depois não vai falar assim: ah, o pregador me receitou um jejum e eu passei mal, fui pro hospital. Bom, meus irmãos, então é desta maneira. Nenhum problema é insolucionável. Insolucionável. Parece que não tem solução. São apenas aparências. Fale com Jesus. Chame Jesus no particular. Fala: Jesus, por que esse problema não resolveu ainda? O que está acontecendo? É a minha fé, Senhor? Faz um jejum. Por causa da vossa pouca fé. Versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque se em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada será impossível. Aí o versículo 21, Jesus disse: ó, mas esta casta de demônio não sai senão por jejum e oração, ou não se expulsa senão por jejum e oração. Então, o problema está difícil. Você foi lá, orou, não resolveu. Você ungiu a sua casa, você fez a sua campanha no lar, o seu culto no lar, não resolveu. Faz um jejum e uma oração para você ver. Faz um jejum e continue em oração. E você vai ver que este problema
tem solução. Jesus nos dá uma receita eficaz para resolver problemas que nós não conseguimos resolver. Então nós precisamos ter fé. E o que significa uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Uma sementinha pequenininha, a menor das sementes. Pregador, para mim expulsar o demônio que atacou a minha casa, eu vou precisar fazer aquela sapateada, aquele samba de roda, dar um salto mortal, uma piruleta, enrolar um pouco a língua e ter uma fé sobrenatural, extraordinária, subhumana. Meus irmãos, para de mistificar as coisas. Você está com medo do diabo, meu irmão? Vamos desmistificar mais as coisas. Se você tiver fé do tamanhozinho do grão de mostarda, é aceitar o trabalhar de Deus. Nem tudo nós vamos poder resolver. Tem coisas que não é para o homem resolver. Tem coisas que é para Deus resolver. E aí você vai chamar Jesus no particular e vai falar: Senhor, olha, não consegui resolver esse problema. Resolve para mim. E Jesus vai falar contigo. E você faz lá o seu jejum, a sua oração, expulsa todo mal. Faz campanha de oração dentro da tua casa. Eu vejo assim, às vezes as pessoas vão lá, pega R$1.000, vai no macumbeiro, pede lá o macumbeiro para jogar sal grosso na casa lá, fazer os seus rituais, cada um na sua. Não quero aqui ofender a fé de ninguém. Mas você pode economizar um pouquinho se você tiver fé e você fazer os seus cultos nos lares, no seu lar. Fazer suas orações, ler lá um Salmo 91, apresentar seu problema para Deus. Oração resolve, meu irmão. A fé resolve. Jesus resolve o seu problema. Ah, mas eu vou precisar pegar lá aquele livro da capa preta, fazer aquela reza lá, aquela oração fulana de tal. Eu quero falar para você que antes do livro da capa preta existir, a Bíblia também tem capa preta, né? A Bíblia já existia. E o Salmo 91 já existia. Inclusive o homem que inventou São Cipriano, que inventou o livro da capa preta, São Cipriano, se converteu ao cristianismo. Antes do livro da capa preta, a Bíblia já existia. E o Salmo 91 já existia, que é um salmo poderoso. Orações fortes para você vencer o mal, expulsar o mal de dentro da tua casa. Economiza dinheiro, rapaz. Dá lá R$1.000, R$2.000 para o macumbeiro, para ele ir lá na sua casa, lá fazer um descarrego. Ora! Deixa de ser vulnerável, deixa de ser frouxo. Seja mais corajoso. E você vai ver que as portas vão se abrir. Então, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, uma pequena fé, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Marcos capítulo 4, versículo 30 em diante. Ele dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem fazer os seus ninhos debaixo da sua sombra. Amém? Então, se você tiver uma pequena fé, você vai apresentar o teu problema a Deus, e você vai ver que a sua atitude semeada na terra fértil, a fé, o seu lar, a sua casa, você vai ver que ele vai crescer, e a mostarda se torna a maior das hortaliças, de maneira que os pássaros fazem os seus ninhos debaixo das suas sombras. A sua sombra vai servir para proteger muita gente, por causa de uma pequena atitude de fé. Deus quer te usar, independentemente da circunstância ou do meio onde você foi plantado. Pregador, mas eu estou no lugar errado, na hora errada. Não, meu irmão. Deus quer te usar aí. Você é luz, e a luz alumia das trevas. Medita nesta palavra. Deus te abençoe.